Eu vou chamar agora a Carol, em São Paulo. Caroline Duley, está com os promotores da Lava Jato. É o advogado do ex-presidente Lula com a Caroline Duley. Caroline, por favor. Leandro! Olá, Leilane. Boa noite a vocês, boa noite a todos. A gente está aqui na presença do advogado do ex-presidente Lula. Ele deve agora conceder uma entrevista. Os jornalistas estão aqui se posicionando. Sim. Doutor, qual que é o posicionamento do ex-presidente Lula diante dessa interceptação telefônica da presidente Dilma com ele? O que ocorreu hoje foi uma arbitrariedade muito grande. O grampo envolvendo uma presidenta da República é um fato muito grave. Nós entendemos que esse ato está estimulando uma convulsão social e isso não é papel do Poder Judiciário. O senhor não acha que vocês não consideram graves os conteúdos das conversas? Eu não tenho avaliação do conteúdo da conversa, até porque isso foi divulgado agora. É um momento inoportuno, um momento em que já houve a perda da competência, então não havia nenhuma decisão e muito menos necessidade de fazer a divulgação desse áudio neste momento. Então a finalidade extrapola o âmbito do processo e acaba por gerar uma convulsão social que, eu repito, não é papel do Poder Judiciário de gerar. Mas na sua opinião o juiz Moro fez isso por quê então? Na verdade, isso ele que tem que dizer. A minha posição é apenas que este grampo envolvendo uma presidenta da República ser divulgado hoje, quando já não existe competência da Vara de Curitiba, revela uma finalidade que não é a processual, revela uma finalidade que busca causar uma convulsão social, que eu repito que não é o papel do Poder Judiciário. Mas isso, Cristiano... Obrigado. Não muda o conteúdo. É um fato grave, o fato, na verdade, a arbitrariedade independe do conteúdo do grampo. A arbitrariedade está na divulgação de um grampo envolvendo a presidenta da República no momento em que o juiz Moro já havia perdido a competência para julgar esse processo. Houve uma tentativa de obstruir a Lava Jato com a nomeação do presidente? De forma alguma, a nomeação... Fica claro isso? De forma alguma, não houve nenhuma tentativa de obstrução, até porque hoje a competência é do Supremo Tribunal Federal de julgar qualquer hipotética ação. Lembrar que o presidente Lula não é réu em nenhuma ação. Então não se pode falar em obstrução de justiça se o presidente não é réu em nenhuma ação. Não existe ação penal hoje contra o ex-presidente Lula. Então não havia competência para julgar a ação penal da Vara de Curitiba e hoje, se houver uma hipotética ação penal, ela será decidida pelo Supremo Tribunal Federal e o presidente está abrindo mão nessa circunstância de do caso ser analisado por instâncias inferiores. Então, isso não é privilégio, isso na verdade é uma situação que decorre, é inerente ao cargo assumido hoje pelo ex-presidente Lula. Ele entrar com alguma ação contra o juiz? Isso não dá para falar agora, vamos avaliar. O senhor acha normal? Vamos avaliar agora, gente. O senhor acha normal? Vamos avaliar agora. Assinar o termo de posse antes de tomar posse? Obrigado, por favor. Bom, Leilane, a gente ouviu agora a entrevista coletiva, uma breve entrevista do advogado do ex-presidente Lula. Ele disse que considera uma arbitrariedade da justiça liberar essas interceptações telefônicas no momento em que o juiz Sérgio Moro já não é mais responsável por aí julgar o caso do presidente Lula, que esse caso passa como competência do Supremo Tribunal Federal. Leilane, o ex-presidente Lula continua aqui no Instituto Lula, na sede do Instituto, que fica na região do Ipiranga, aqui em São Paulo. Ele chegou aqui por volta das 4h15 da tarde. Ele está numa reunião com os assessores, com a diretoria do Instituto Lula. Agora o advogado dele também segue para esta reunião e até este momento ele não conversou com os jornalistas. Leilane, é com você.
Caroline, muito obrigada pelas informações, muito obrigado por nos ter trazido aí, então, a palavra do advogado, do ex-presidente Lula. E só deixando algumas coisas bastante claras, o advogado diz que ficou impressionado com o grampo da presidente da República. Vamos deixar claro que o grampo era do ex-presidente Lula, que é um cidadão brasileiro que não necessita de autorização do Supremo, necessita de autorização da Justiça para ter a sua conversa gravada. A presidente Lula foi captada por uma questão de estar conversando com ele. O grampo era para o ex-presidente Lula, e quando o advogado de Lula diz que não era da competência da vara de Curitiba, naquele momento, quando a gravação foi feita, às 1h32 da tarde, conforme divulgou o Marcelo Neto, esse caso era sim ainda da competência de Curitiba. O ex-presidente Lula ainda não tinha o foro privilegiado, nem mesmo quando o áudio foi divulgado, porque a edição extra do Diário Oficial só saiu depois da divulgação desses áudios.